queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui hoje para gravar mais uma pré-aula, a aula de número 2, que traz como título Sinais que antecedem a volta de Cristo. Lembrando, senhores, nós tivemos a aula número 1, uma aula muito importante, que fala sobre o início de escatologia. Hoje nós estamos aqui para gravar a pré-aula de número 2, que Deus possa nos abençoar e que nós tenhamos uma excelente aula. Está comigo aqui hoje um aluno, um homem de Deus, um homem que sempre tem trabalhado, tem nos ajudado, sempre está por trás da câmera, assim como o Eli e o Bruno. Agora nós temos aqui o Jonathan, hoje está comigo lecionando e Deus há de abençoá-lo nesta nova carreira. Jonathan, que Deus possa abençoar, fica à vontade, meu querido. A paz do Senhor, queridos, é um prazer estar aqui. Eu já tinha recebido esse convite há algum tempo, mas na verdade eu relutei um pouquinho, que o medo às vezes nos limita. E eu quero agradecer a todos que nos acompanham pelo canal da EBP em Foco, que graças a Deus estamos completando um ano aí. E quando o Elias me chamou para participar da EBP em Foco, eu não pensei duas vezes. Na verdade eu procurei o Eli depois e comecei a editar, a fazer as gravações, e Deus tem nos abençoado, graças a Deus. E nós ficamos hoje com a introdução dessa grande lição, uma lição muito boa que nós vamos estudar. Então pegue seu copo d'água, igual diz o pastor Elias, a caneta, e não saia do seu lugar. Amém? Introdução diz assim: na lição de hoje estudaremos acerca dos sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. A segunda vinda de Cristo é o fim de todas as coisas. Parece algo fictício e inconcebível para aqueles que não creem em Deus, mas seguramente se cumprirá, pois Jesus assegurou que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. A igreja deve estar alerta, pois o retorno de Cristo está mais perto do que podemos imaginar. Como afirmar que a sua volta é iminente? Mediante os sinais que evidenciam esse grande acontecimento escatológico. Estejamos atentos a cada sinal. Ok, meus queridos, eu quero iniciar essa lição, já da introdução. Eu quero iniciar mandando um grande abraço aos meus amigos que sempre participam comigo, que sempre estão comigo, ao Herbert Araújo. Quero mandar um abraço ao Jacirinho Ramos, ao Cleone Alves. Quero mandar um abraço ao meu amigo Eli, que sempre está vindo dos Anjos, ali dos Anjos, ao presbítero Roberto Vieira, também ao Tiago Luciano Alves, ao Edilson Queiroz, ao Anderson Delfino Alves, a minha amiga Terezinha Lança, também a Jadilson Costa e Gired Abizai. As pessoas sempre compartilham. Na lição de número 3, as últimas nós tivemos, deixando um forte abraço, sempre falando conosco. Que Deus possa abençoar. Então, anote nessa lição. Há algo magnífico nessa lição que nós precisamos aprender. Nessa introdução, nós precisamos entender que esse é o quinto discurso principal de Jesus. Jesus está falando sobre o fim da idade presente, sobre os acontecimentos que antecedem a volta de Yeshua. O capítulo 24 e 25 de Mateus vai falar muito sobre isso, então leve isso para a sua sala. O discurso ele parece entrelaçar o anúncio da queda de Jerusalém com as profecias sobre a volta do Filho do Homem e também com o fim do mundo. Jesus ele vai entrelaçar os dois assuntos, falando sobre o que aconteceria com Jerusalém, e dentro desse fato ele emendaria falando sobre os últimos acontecimentos que iriam marcar a sua volta. Anote essa introdução. Mateus 24, o versículo de número 2, há algo magnífico nesse texto que diz o seguinte, olha que interessante. Diz o seguinte, Mateus 24, versículo 2: Este, porém, disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Esse texto está nos mostrando que Jerusalém seria destruída. E isso aconteceu de fato. Jerusalém ela foi destruída pelo exército romano comandado pelo imperador Tito no ano 70
Querido, depois de Cristo, como Jesus prevê, como ele preveu, aconteceu. No ano 70, Tito então derruba Jerusalém. E há algo magnífico que nós possamos, para que nós possamos complementar tudo que nós estamos falando, está em Lucas 19. Lucas 19, abre comigo Lucas 19, o texto 43 e 44. Olha o que diz esse texto, 43 e 44. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentre ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da sua visitação. Então Jesus faz um paralelo, e é nesse paralelo que nós temos que entrar e entender o que Jesus quer, o que Jesus prevê e o acontecimento que ainda estaria conosco. Ok, meu querido? Anote isso aí para que você leve para a sala de aula, ok? Nessa introdução, então, o que nós precisamos entender, nessa introdução, nessa lição de número 2, é que assim como Yeshua anuncia a queda de Jerusalém e a mesma acontece, assim será a sua volta. Isso é eminente e nós precisamos deixar bem claro para a sala de aula, não para assustar, mas para entender que assim como ele anuncia em Mateus 19, 43 e 44, a queda de Jerusalém, e isso acontece, o cerco sobre Jerusalém, e todos esses fatos aconteceram, a volta de Jesus também se dará, porque ele anunciou, e ela acontecerá, e os sinais, eles são visíveis a todos os que leem esta passagem de Mateus 19, 43 e 44. Todos, seja cristão ou não cristãos, todo ser humano, ele tem entendimento de que Jesus um dia voltará, porque todos nós cristãos já pregamos a volta de Jesus. Aí eles vão falar que nós somos loucos, que nós acreditamos no arrebatamento, que isso é coisa de loucura, mas nós iremos presenciar o acontecimento da volta de Jesus, assim como a queda de Jerusalém. Está conosco também o professor Caio, e ele vai ler o tópico de número 1, sinais da vida da igreja. Como que é a vontade dele? Queridos, a paz do Senhor, vamos para o primeiro tópico aqui, sinais na vida da igreja. Jesus virá buscar todos os que amam a sua vinda, porém, é preciso cuidado para não confundir o arrebatamento da igreja com a sua vinda em glória, ou seja, a segunda fase, quando ele virá com os santos e com os anjos, trazendo juízo contra todos os ímpios. O tópico número 1 os falsos cristos. Pode continuar, meu querido, fique à vontade. Os falsos cristos e falsos profetas. O crente deve estar vigilante, pois um dos sinais da vinda de Jesus são os falsos cristos e os falsos profetas. Para não sermos enganados, precisamos conhecer a palavra de Deus. Não negligencie o estudo bíblico. Leia e medite na palavra de Deus, pois ela é um escudo protetor contra os falsos ensinos e contra tudo que não procede de Deus. Os falsos cristos e falsos profetas costumam ter grande eloquência, carisma e boa argumentação. Por isso, Jesus alertou a respeito da vigilância e do discernimento. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Sobre esses falsos mestres aí, eu sei que vocês têm muita coisa para falar, que nós estamos vivendo esses últimos tempos da igreja, querido, e como nós cristãos temos passado por diversas aflições, principalmente nós pastores, referente a falsos mestres. Nesse tópico em específico, eu queria que você notasse que existem dois fatos que marcam a volta de Cristo. Dois fatos. Primeiro, nós precisamos entender que esses dois fatos, ele é verídico. A Bíblia fala sobre esses fatos. O próprio Jesus falou sobre esses fatos. Então, o primeiro fato é o arrebatamento. Ele deriva-se da palavra originada raptus, do latim, que significa rápido, arrebatamento rápido e com força.
O termo também latino, raptus, que nós falamos aqui, equivale ao que nós chamamos de arpazo. Arpazo significa em grego arrebatamento, é traduzido como arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4 vai falar algo magnífico sobre isso. 4, o versículo de número 17. Olha o que diz esse versículo. Versículo de número 17. Diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, arpazo no original. Olha que interessante isso aqui. Juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Arpazo. Entenda uma coisa, anote isso aqui. Esse termo arpazo, ele é tão espetacular que nós vimos no filme. Satanás ele tenta confundir a mente dos jovens, mas ao mesmo tempo nós precisamos tirar lições dos acontecimentos que Satanás faz. Naquele filme X-Men tem um diabinho chamado Noturno, Nightcrawler, se não me fala a memória, muito tempo que eu assisti isso. E eu gosto de assistir esse filme para tirar lições para os jovens da igreja. Ele aparece e desaparece. No original, de quando eles encontram ele, o nome dele, ele fala: qual é o seu nome? Ele disse: meu nome é Arpazo. Arpazo significa rápido. Ele consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, em teletransportar. O arrebatamento vai ser isso, tomado com força, rápido. E isso nós precisamos colocar para a nossa sala como regra de fé, querido. E não só como regra de fé, como aconselhamento bíblico. Tessalonicenses fala sobre isso. Então anote 1 Tessalonicenses 4, 17, para você ler para a sala. Nós temos certeza desse acontecimento. Por que nós temos certeza desse acontecimento? Pois a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem convicção e ela nos fala sobre essa esperança. Abra para mim Hebreus 9, 28, presbítero Carlos, e o John dá para mim Mateus 24, 35. Achou? Pode ler. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Que palavra linda! Essa palavra é magnífica, ela traz esperança a todos os quantos que não creem na Bíblia. Ah, mas eu não creio. Mas a Bíblia fala. Ah, mas eu não creio na Bíblia. Se você não crê na Bíblia como regra de fé, e se você ler como um livro comum, ainda assim você passará a entender que toda a Bíblia ela trabalha para esse acontecimento. Desde o Antigo Testamento ela trabalha para que Jesus fosse rei em nosso tempo, o Messias fosse enviado, o Messias fosse proclamado. E nós vimos então o que nós chamamos de Mashiach, um ungido, ser exaltado no Novo Testamento e se cumprir a profecia de que ele voltaria e ele voltará para buscar os seus. Achou para mim Mateus 24, versículo 35, filho? Pode ler. Mateus 24, 35 diz assim: o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Todo mundo conhece esse versículo, até o mundano conhece esse versículo. Todo mundo conhece. Então, entenda isso aqui, querido. Existe uma última etapa a ser cumprida por todos os cristãos. Esta última etapa é justamente discernir o quê? Os falsos mestres. De que maneira que isso é possível, pastor Elias? Isso é possível com um estudo sistemático da palavra de Deus. Querido, é por isso que nós vemos Jesus falar sobre esse assunto quando ele estava ensinando em Mateus 4, Mateus 24, está com ela aberta ali, o versículo 4 e 5. Jesus começou a ensinar sobre isso porque ele já sabia desses acontecimentos e já nos alertava sobre tais acontecimentos. Abra para mim, pode ler. 24, 4. Jesus respondendo-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 5. 5 diz isso mesmo, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Sobre falsos mestres, nós temos vários na atualidade.
Você quer falar sobre isso? Você quer falar sobre isso? Pode ficar à vontade, meu querido. A realidade, pastores, é que há um grande paralelismo, há uma linha tênue em que nós podemos ver a ação dessas pessoas. Nós vemos aqui que eles têm grande eloquência, têm uma boa dicção e conseguem arrebatar multidões. É por isso que nós vemos que a negligência da palavra de Deus é que traz ao engano. Muitas pessoas hoje, elas se tornam cristãos, mas se tornam apenas de nome. Deixam de querer estudar a palavra. É quando Jesus ele começa a alertar através da sua palavra que essas pessoas, para que a profecia se cumprisse, elas têm que aparecer. Mas como nós vamos descobrir? Nós nunca paramos para ler a palavra e aí nós ficamos indo nos cultos, ouvimos, somos apenas ouvintes e não praticantes. Este é o grande problema em que as pessoas estão incorrendo e que essas pessoas estão arrebatando multidões de cristãos ao inferno e elas estão achando que é por amor à palavra de Deus, ao passo que nós vemos que eles verdadeiramente se apresentam como filhos das trevas e nós, por não buscarmos de Deus o espírito de discernimento, a igreja ela fica em certo ponto sem ter o que fazer. Ela fica olhando e diz: onde é que eu errei? Como é que eu posso fazer para voltar atrás? É aí que nós vemos aqui que Jesus alertou a respeito da vigilância e do discernimento. Portanto, meu querido, estude a palavra de Deus, busque, porque tem igrejas que às vezes abrem do lado da sua casa e falam tantas coisas e às vezes nós ficamos calados e não anunciamos a verdadeira palavra de Deus, aquela que é fiel para salvar. Dentro desse parâmetro, eu fiquei imaginando lá em casa. A grande questão é quem sustenta esses falsos profetas é as próprias pessoas que não estão nem aí para a palavra de Deus. Eles não estão preocupados em ler a palavra, em ter um discernimento da palavra. A pergunta é, vamos agora colocar uma pimentinha. A pergunta é, por que você ama a Deus? Porque a lição começa aqui falando, Jesus irá buscar todos que amam a sua vinda. Mas por que nós amamos a Deus? Será que estamos atrás da bênção ou será que estamos atrás do abençoador? A pergunta é, para aí, por que eu amo a Deus? Essa é a pergunta. Por que nós amamos a Deus? Porque Ele tem um céu para me oferecer. Muitas pessoas estão correndo atrás dele, não é os falsos profetas correndo atrás deles, não. Eles estão correndo atrás dos falsos profetas. Sabe por quê? Porque eles não querem amar a Deus. Amar a Deus não, tem um céu legal, um céu bacana, vou para lá, vou viver lá com Cristo, porque é bom, é bacana. Mas Paulo fala a Timóteo a seguinte palavra, 2 Timóteo 4, verso 3 em diante, diz assim: porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e não só desviarão os ouvidos da verdade, como voltarão para fábulas. Eu vou falar sobre isso. Há nesse paralelo que nós estamos falando um antagonismo da igreja atual. Por que um antagonismo? As pessoas eles não valorizam quem não cobra. As pessoas não valorizam quem faz a obra por amor. E eu falo sobre isso porque eu sou pastor e lido com essas coisas todos os dias. Se você não cobra para cantar, eles não valorizam. Eles pagam 30, 20, 10, 12, 15 para a banda apresentar uma noite na igreja. Mas aquele que pede uma oferta, eles não valorizam. Aquele fala, nós não cobramos, nós pedimos uma oferta, esse grupo então deve ser ruim. Porque eles preferem alguém que cobre do que alguém que não cobre. Assim nós estamos num meio onde os pregadores têm seus valores. Querido,
nós como igreja, nós viramos prostituta nos últimos tempos. A igreja está sendo meretriz. Quem financia um logo somos nós, a igreja. É nós quem pagamos fortuna para trazer um grande homem de Deus, entre aspas, porque se Deus precisa revelar, Ele revela com quem Ele quer, no momento que Ele quer e na hora que Ele quer. Ou então nós não cremos na palavra. Mas existe um antagonismo de que eu preciso escutar alguém de fora, porque eu não dou crédito a quem está dentro de casa. O próprio Jesus já dizia, eu vim para que haja divisão entre pais, entre irmãos. Essa divisão ela não é uma divisão entre família, mas uma divisão no sentido espiritual, de que eles não dariam ouvido aos conselhos de quem estava em casa, mas quem estava fora. E nós estamos vendo isso no meio secular hoje. Nós estamos virando meretriz nos últimos dias, igreja. Infelizmente, é verdade. Sim, você falou algo interessante, porque hoje nós vemos uma gama de pessoas que elas estão se voltando contra o reino. Elas não mais se preocupam com o reino, e quando se fala de vida pós-morte, eles dizem que é balela. Isso nós temos que viver agora. E acabam que eles tentam materializar o imaterial, ou seja, eles acabam querendo trazer as bênçãos de Deus que Ele dá, segundo a sua justiça, depois de nós buscarmos a Ele, tentam trazer essas primeiras coisas como primícia, e acaba que a igreja, ela teria que ser luz, ela acaba se tornando amiga do mundo, em função de olhar mais para as coisas terrenas do que para as coisas espirituais. Na realidade, a igreja, esse debate que nós estamos tendo aqui para você entender, professor, a igreja ela está se tornando um produto do meio. Isso é uma grande preocupação. Quando nós somos produto do meio, nós pensamos como meio, nós agimos como meio e deixamos de seguir a Yeshua. Jesus esteve no mundo, esteve entre fariseus, saduceus, amorreus, essênios e diversas raças, mas em nenhum momento ele foi contagiado por essas raças. A igreja ela está vestindo a mesma roupa de que todos estão falando. Isso é uma grande preocupação e o nosso papel como teólogos modernos é falar sobre isso. Eu vou continuar aqui no Toque de Luz falando apostasia, vamos falar um pouquinho mais sobre isso com o Jonathan. Fica à vontade, querido. Apostasia. Você sabe o que significa apostasia? Apostasia significa desvio, afastamento. Quer dizer abandono premeditado e consciente da fé cristã. O aumento da apostasia é um sinal que evidencia a segunda vinda de Jesus. O apóstolo Paulo alertou a igreja quanto ao perigo da apostasia, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. No Antigo Testamento vemos que por muitas vezes os israelitas apostataram-se abandonando ao Senhor e a sua lei, mas eles receberam a recompensa por se desviarem do Senhor. Jesus voltará e julgará os apóstatas, dando-lhes a recompensa que merecem. Para Deus, a apostasia é sempre vista como um adultério espiritual. Sobre adultério espiritual, falando de apostasia, nós precisamos entender o que é apostasia. Apostasia, a apostasia ela vem da palavra grega apóstasis, que significa estar longe de, ou rebelião. Em diversos sentidos nós precisamos entender o estar longe e o ato de rebelião. É isso que vai entrar a apostasia. No hebraico nós chamamos de mishbah, que significa separação, repúdio. Esse termo é muito bem aplicado no que nós estamos vivendo isso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque grande parte das igrejas que estão surgindo em nosso tempo não são, escute isso aqui para que você entenda, não são vontade de crescimento do evangelho. Não. É sim apostasia de alguns líderes que não querem seguir a palavra de Deus. Então eles criam a sua própria heresia, no seu próprio modo de viver, e pregam
o seu próprio evangelho. Aqui o termo apostasia vai chegar como rebelião, não como ato de estar longe. Porque existe o apóstolo que ele está longe do evangelho, não acredita mais no evangelho. Agora existe o apóstata em que ele, o apóstata, vamos deixar bem claro isso aqui, em que ele crê no evangelho, mas ele cria a sua própria doutrina e abre a sua própria igreja. Esse pluralismo religioso que nós estamos vivendo na atualidade nada mais é do que rebelião, apostasia. É isso que nós precisamos entender no nosso contexto atual. 1 Timóteo fala sobre isso. Vamos ler um pouquinho de 1 Timóteo. Eu vou aproveitar que o Jonathan leu falando sobre 1 Timóteo 4:3. Eu queria que os senhores lessem para mim 1 Timóteo 4, o versículo de número 1 e 2. Achou, meu querido? Pode ficar à vontade. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos... Dá um pontinho, vamos entender isso aqui. Virar a câmera para cá, meu filho. O Espírito diz, não foi Deus nem Jesus. Aqui nós veremos o escritor dizer, o Espírito, há uma incomodação, um incômodo do Espírito. Então o Espírito agora é quem diz, e ele fala, olha que interessante, nos últimos dias, há uma tradução que diz nos últimos tempos, que é mais viável, né? Aí ele fala assim, alguns apostarão da fé, por obedecerem, agora entendendo porque é o Espírito que diz, olha porque o Espírito diz, obedecerão a quem? Os espíritos enganadores e as doutrinas demoníacas. Aqui nós entendemos porque o Espírito diz, porque o Espírito estava a par do que iria acontecer. Não seria homens que incomodariam homens. Não seria reino que incomodaria reino. Seria o próprio espírito enganador que enganaria o espírito da verdade. Tentaria enganar o espírito da verdade que é em nós. Então o Espírito avisa e nós precisamos ter noção. O versículo 2 diz, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. O pecado acontece, nós caímos, somos falhos, somos santos, não, tentamos alcançar a santidade. Agora quando eu peco, eu peço perdão. Agora quando isso não acontece, há uma cauterização do pecado. Já não dói, o Espírito já não geme, o Espírito já não constrange. É por isso que o Espírito avisa. Ok? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Vamos continuar aqui então? O tópico de número 3 com o presbítero Caio. Fica à vontade, meu querido. Doutrinas de demônios, 1 Timóteo 4:1. Os falsos mestres e os seus ensinos eram e ainda continuam sendo uma ameaça para a igreja e para a fé cristã. Atualmente, muitos estão se deixando seduzir por doutrinas de demônios. Estes deturpam as escrituras sagradas e acabam por aceitar o erro. Olha, como, por exemplo, a confissão positiva, a teologia da prosperidade, o culto aos anjos e muitas crendices e misticismos que corrompem a sã doutrina. Sabemos que Satanás é enganador. Ele procura, de todas as formas, iludir os crentes a fim de que abandonem a fé verdadeira, e por isso precisamos estar vigilantes. Nesse tópico, eu sei que vocês vão gostar desse debate, nós vamos fazer aqui agora, bem rápido. Os ensinamentos dos falsos mestres, ele tem adentrado no nosso tempo, assim como no tempo antigo. Na época de Jesus tinham os fariseus, os amorreus, só que eles brigavam por um reino carnal. Era o poder de Roma. Eles tinham, e às vezes as pessoas assim, Jesus veio para tomar o poder de Roma, os judeus mataram Jesus pelo poder de Roma. Mentira. Não, eles não tinham medo de Jesus tomar o poder de Roma, porque os judeus queriam que Jesus tomasse até o poder de Roma, porque eles eram praticamente dominados por Roma. Eles queriam ser libertos do poder de Roma. Há algo que também é espiritual, é isso que nós precisamos entender. O que? Então, esses ensinamentos dos falsos mestres, eles deturparam o tempo antigo, deturpam o nosso tempo. Eles nos fazem reféns do que é carnal, ou seja, daquilo que a nossa própria carne almeja. Então a fé agora ela se tornou um produto de venda, onde não tem contraindicação,
não tem reclamação, e se houver um problema no produto, o culpado é sempre você, porque você não teve fé. Certeza. Olha que interessante isso aqui. Nós estamos nos últimos tempos vendo os falsos mestres vender a fé. Você tem que comprar uma meia, você tem que comprar uma caneta, você tem que comprar uma vassoura. Isso é vender a fé. A fé já é um produto seu. E você está vendendo aquilo que é seu, não é aquilo que é deles. Tem contraindicação? Não tem, todo mundo tem fé. Ah, eu não tenho fé, você não tem fé, por que você comprou? Elias, bem que você disse aí, porque nós vemos aí que essa doutrina neopentecostal, ela veio como um vírus para dentro do século 21, em que nós vemos que ela, de certa forma, ela tenta privar, podemos assim dizer, os intempéries proféticos que Cristo deixou para a igreja, porque nós vemos hoje que as pessoas, elas tentam se privar do sofrimento que muitos seriam odiados por amor do nome de Cristo. E hoje elas estão dizendo como se tudo fosse bom, tudo praticamente como se o céu fosse aqui na terra, enquanto eles estão dentro das suas igrejas. E aí que nós vemos um erro, que essas pessoas, elas sempre te culpam pelo seu erro, foi como o pastor Elias disse, e nós vemos que você nunca está perfeitamente bem com Deus, por causa desse grande erro e dessa falta de discernimento. Fica à vontade, meu querido. Eu estava antes aqui um pouquinho, eu cheguei um pouquinho mais cedo e estava conversando com o nosso amigo Bruno e dizendo a ele, dentro dessas doutrinas, a gente vê de 2 Timóteo se cumprindo de novo. Eles vão juntar para si suas próprias fábulas. Teve um pastor teve aqui na nossa igreja, um pastor sério, quero até mandar um abraço para ele, pastor Manassés. E ele falando que ele passando em determinado lugar viu um tanto de vassoura. Olha a doutrina dos camaradas. Eles falaram que quando você tiver um inimigo, você pega a vassoura ungida e varre para dentro da casa, em direção como se estivesse varrendo para o lado deles. E quando for seu amigo, você vai para fora. Sua casa tem que ser varrida com a vassoura ungida. Até onde vai esse besterol? Até onde vai essas indulgências? A gente para e pensa, até onde vai isso? Até onde haverá pessoas que darão crédito a esses mercenários? Que a palavra certa é essa. Eu sou até enfático em falar sobre isso. Eu até queria mandar um abraço para um amigo, Cláudio Luiz Epifânio, e a Jacirene, que sempre eles gostam desses embates quando se fala desses tumultos santos que nós criamos na escola bíblica. Querido, entenda uma coisa, dentro desse pacote tem muita coisa, e nesse pacote nós temos aqui os desejos humanos, então perambulando a igreja, a tornando cada vez mais egocêntrica. Foi o que diz o presbítero Kyle aqui, o Jonathan, aceitando a legalização da homossexualidade, o aborto e até a disfunção do conceito família. Então, esse desejo egocêntrico de que o homem precisa ter e não ser, traz consigo algumas passagens mundanas para dentro da igreja. Nós estamos trazendo rituais do candomblé para dentro da igreja de novo. Nós estamos trazendo para dentro da igreja alguns atributos que é meramente humano, tirando a exclusividade do Espírito Santo de dentro do nosso templo. Ok, meu querido? Eu vou continuar a lição aqui, vamos correr um pouquinho, senão nós vamos parar o tempo só falando sobre isso. O tópico número 4 foi a perseguição aos crentes com Jonathan. Fica à vontade, meu amigo. Amém. Ao falar a respeito dos tempos do fim, Jesus previu grandes perseguições aos seus discípulos. Os cristãos do primeiro século foram perseguidos e muitos perderam a sua vida por amor a Cristo. Atualmente, em muitas nações, há uma perseguição mais velada, mas os cristãos continuam sendo alvos de perseguições. Quantos na universidade não são perseguidos
e se torna alvo de chacota por declarar a sua fé em Cristo? Nenhuma outra religião tem tantos fiéis mortos quanto o cristianismo, mas há uma promessa para os que forem fiéis na tribulação. Em algumas nações a perseguição não é velada, mas torna-se bem explícita, como por exemplo na Síria, na Coreia do Norte, na China e em países do norte da África. Segundo a missão Portas Abertas, que trabalha com a igreja perseguida, recentemente na Síria, dezenas de cristãos foram sequestrados por combatentes no Estado Islâmico. Mateus 24, versículo de número 8, eu vou iniciar esse tópico para que você entenda com Mateus 24, versículo 8. Deixa o presbítero Caio, lê para mim, meu querido. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Princípios das dores, no literal, dores de parto, que Jesus estava falando. Essa expressão invoca imagens relativas ao nascimento de uma nova era. João 16, 21 vai falar sobre isso, 21, 22. Isaías 66, de 7 a 9 também vai falar sobre isso. Então, essas expressões, elas nos levam a entender que nós seremos perseguidos, aterrorizados, nós sentiremos dores. Mas assim como a mãe, ela se esquece dessas dores após ter o filho nos braços, nós também esqueceremos de todas essas perseguições quando nós estivermos junto ao Mestre. Isso é magnífico. Quando nós estivermos ao lado dele, abraçarmos, nós esqueceremos dessas coisas. É por isso que Apocalipse diz que nós não lembraremos de tais atos. Dos diversos níveis de perseguição, como martírio, fogueira, retaliação, se destaca nesse período, em nossa época, a perseguição psicológica. Por que eu estou falando sobre isso? Eu sei que o cara vai falar sobre isso agora, sobre entretenimento. Você vai falar um pouquinho sobre isso agora para mim. Essa perseguição psicológica, ela significa e ela se baseia da seguinte forma: se você não estiver no mesmo nível que os demais, logo você é banido do meio e vira motivo de chacota. Exemplo disso, as igrejas estão praticando diversos tipos de entretenimento. Na sua igreja não tem MMA? Na sua igreja não tem baile funk? A sua igreja está... Fala sobre isso, eu sei que você vai falar um pouquinho sobre isso, fica à vontade. Na realidade, o que nós estamos vivendo hoje, as pessoas estão se tornando um lixo espiritual, podemos assim dizer. Porque certa feita mesmo, ouvimos aqui falar sobre boates, eu vi algo que eu fiquei extremamente chateado. Passei de frente a uma determinada igreja, eles pegaram os bancos, colocaram para fora, pegaram uma bola de luz, colocaram dentro da igreja e começaram a dançar, dizendo que ali seria uma boate gospel. E aí que nós vemos o evangelho de entretenimento que tem deturpado a mente dos jovens, tem levado pessoas ao inferno por falta do conhecimento da palavra de Deus. Ao passo que nós vemos que o que salva o cristão, que o que verdadeiramente mantém ele firme, com esperança viva, é aqui, é a palavra. Porque se as pessoas verdadeiramente elas dessem crédito ao que a palavra diz, o sistema não estaria sendo falido. E aí que nós vemos que para que as pessoas elas não percam os que se dizem cristãos, que estão habitando as suas igrejas, elas tentam um evangelho de entretenimento que vai te chamar a atenção. Aquilo que você gostava lá no mundo, você vai ter dentro da igreja. E, portanto, o que você vai querer fazer lá no mundo, se dentro da igreja está tendo o que você gosta? É aí que se encontra esse grande perigo. É até engraçado falar isso, mas o que nós vamos fazer com os grandes shows que lota, superlota, shows gospels?
Na verdade, eu fiquei um pouco cético depois que eu falo em algumas questões, principalmente questão de show. Depois que a gente fez teologia ali, o próprio pastor Elias passou um vídeo, o pessoal fazendo esses entretenimentos dentro da igreja, fazendo quadrilhas. Show, vamos pro show gospel. Dentro desses entretenimentos, isso só alegra seu corpo, amado. Somente isso. Você vai para lá para pular, vai para lá. Ah, não, vou para lá porque o show é espiritual, meu querido. Vai orar. Isso é espiritual. Amém. O termo arrependimento, a conversão, significa mudança, ele vem com arrependimento. E arrependimento gera lágrima. Arrependimento gera emoção em estar frequente em lugar. Nunca você vai ver no meio gospel um arrependimento, uma conversão em um show de discípulo. Há um ato de emocionalismo, depois a pessoa volta ao estado normal. Isso é eu sou muito cético em falar isso, porque eu não vi. Todos esses shows acontecem em conversões, mas depois você não vê as pessoas na igreja. Somente na hora. Arrependimento gera em nós dúvida, e a dúvida está em saber a verdade. Isso é conversão. Eu vou continuar no tópico número 2 com o presbítero Caio, sinais nos céus da vinda de Cristo. Fique à vontade, meu querido. Sim, sinais do céu. Jesus alertou que antes de sua vinda haveria vários sinais, como por exemplo, grandes terremotos e fomes, pestilências, coisas espantosas e grandes sinais do céu. Notemos que o texto diz sinais do céu e não no céu. Não devemos especular e muito menos ensinar sobre assuntos que não estão revelados na palavra de Deus. Não sabemos que sinais serão estes nos céus, pois as Escrituras não revelam, pois sabemos que eles trarão espanto a todos que o virem, mostrando que serão algo jamais visto pelo homem. Querido, note isso aí. O termo sinal do Filho do Homem, Mateus 24, 30. Olha o que diz. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Entende isso aqui? Então esse termo sinal do Filho do Homem, Mateus 24, 30, no original grego significa semion. Ele aparece 77 vezes no Novo Testamento. Para quem estuda numerologia, 7 é um número perfeito. Então 77 é perfeito 2 vezes. É a perfeição de Deus e a perfeição agora de Jesus. 2 vezes. Por quê? Isso está nos mostrando que haverá uma perfeição no aparecimento de Yeshua nos céus. O termo apropria-se de bandeira ou estandarte no original, nos mostrando que todos virão e todos ouvirão. O termo usado em Lucas 21, 11, olha que interessante: haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Do céu. O termo sinais do céu e não no céu nos mostra que o céu, ele manifestará a glória do Filho do Homem com sinais indescritíveis. Ô Elias, o que acontecerá? Não posso falar porque a Bíblia não manda falar. Mas é coisas indescritíveis. Eu creio que uma dessas coisas, Elias falando, e Apocalipse afirma, é o cair das estrelas. Elas manifestarão a glória de Deus. Elas não aguentarão o poder de Deus quando ele se manifestar no céu. Elas cairão sobre a terra. É magnífico. Aí alguém diz, Jesus não vai arrebatar a igreja. Vai sim, porque o Apocalipse diz que as estrelas cairão no firmamento. E elas só vão cair quando Jesus manifestar a sua glória como rei. É magnífico. Quer falar, professor? Só que mesmo assim nós vemos a glória de Deus se manifestando dessa forma, e aí, mesmo assim, os falsos profetas, eles não deixam de dar o seu ar da graça.
porque eu vejo vários áudios que nós vemos aí no WhatsApp falando isso e tentam colocar os achismos, eles tentam pôr coisas que Deus colocam na boca deles ao dizer deles, dizendo que Deus falou isso, quando muitas vezes Deus não falou nada. Tem vezes que Deus ele permite que tais coisas aconteçam para as pessoas olharem para o que a palavra de Deus diz. Esse é o momento de nós olharmos, espera aí, Deus está calado para que nós verdadeiramente possamos correr para a sua palavra e descobrir verdadeiramente o que ele diz. Verdade. Falando também sobre esse tópico aí de grandes falsos profetas, voltando um pouquinho na lição, nós precisamos, irmãos, parar com essa besteira de ser agente 007 de Cristo. A gente, mediante essas situações, a gente está recuando. Os falsos profetas, eles falam o que eles querem e a gente, como conhecedor da palavra, da verdade, a gente está recuando. A gente, não, porque isso aqui vai ser mal visto. Temos que parar, irmãos, temos que ir para cima, temos que partir para cima deles, porque não como ar que, eu quero brigar, não, a própria palavra, o maior testemunho que você consegue dar, sabe como é que é? Com a sua própria vida. Chega de ser covarde, chega de recuar mediante essas situações. Temos que ir para cima e falar a verdade. Jesus é a verdade. Eu vou continuar aqui no tópico de número 2, que fala, Jesus fala dos sinais e não de datas. Fique à vontade, com o senhor. Amém. Jesus fala de sinais que antecedem a sua volta, mas em momento algum ele fala a respeito de datas. O mestre também deixou claro que estes sinais são parte do plano de Deus. Todavia, quando eles acontecerem, o fim não será logo. Algo magnífico nesse texto específico, bem rápido para você falar em sala, é que o ato de não deixar data nos mostra que Cristo quer um povo praticante em todo o tempo, não só nos momentos finais. Há uma frase célebre que nós escutamos desde pequenos, assim, quando você vai evangelizar alguém, fala assim, não, quando eu estiver velhinho, eu vou para a igreja. Querido, essa afirmação de Yeshua nos mostra que ele pode voltar a qualquer momento. E nós devemos lembrar o texto de Lucas 12, versículo 20, que diz, tolo. A versão judaica traz algo magnífico dessa versão, desse texto de Lucas 12, 20, diz assim, tolo, nesta mesma noite você morrerá. A versão sua diz, tolo, a judaica é tão profunda que ela diz assim, tolo, nesta mesma noite você morrerá. E as coisas que você preparou, de quem elas serão? A versão magnífica, de quem será o que você está preparando, querido? É isso que você deve perguntar para a sua sala. De quem será o seu carro, de quem será a sua casa, de quem serão os seus filhos? Querido, a base de todas as coisas está em surpreender o Cristo todos os dias, entregando as nossas propriedades nas mãos dele. Nós somos apenas administradores. E como administradores, nós temos que dar o melhor para quem é o dono, Yeshua. Ok, meu querido? Pastor Elias, seria até assim, sem graça se falasse data, porque eu ia pecar a vida toda e voltar a nadar. Essa questão aqui dos jovens, eu falei na aula passada, na aula do número 1, e eu queria que você assistisse a aula do número 1, que eu falo sobre algumas pessoas, sobre Guilherme Miller, a própria Ellen White, falando, a Valdenice, falando sobre datas, o próprio Testemunha de Jeová. Eu falei sobre isso na aula número 1, nas datas que eles colocaram que Jesus voltaria. Aí disse que depois Jesus voltou na dimensão celestial, que é o que Daniel fala. Querido, nós precisamos estudar sobre isso e debater com essas seitas que nós estamos sofrendo nos últimos tempos. Ô professor, só uma coisa, o dono da herança vive por fé, não por vista. Verdade. Magnífico, o dono da herança vive por fé e não por vista. Eu vou continuar no tópico número 3 com o presbítero Caio. Fica à vontade, querido. Sim.
Guerras, conflitos e terremotos. Guerras e conflitos. Jesus falou a respeito de guerras e conflitos entre as nações como um dos sinais de sua volta. O mestre alertou que se levantará nação contra nação e reino contra reino. Não é o que temos visto ao longo do tempo? O mundo já sofreu com duas grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Milhares de pessoas inocentes foram mortas. As guerras e os conflitos continuam sendo constantes em nosso planeta. Atualmente temos visto também a ameaça do terrorismo, que é também um tipo de guerra. Os vários atentados terroristas ao redor do mundo têm causado a morte de vários inocentes. Há pouco tempo vimos a Europa, em especial a França, sendo palco de ataques de extremistas islâmicos. Estes espalham o medo e a violência ao redor do mundo. Recentemente, alguns que pertencem à ala dos extremistas efetuaram atentados terroristas na França, na Tunísia e no Kuwait, matando dezenas de pessoas. O grupo extremista que atua no norte da Nigéria, o Boko Haram, tem como um dos seus alvos a destruição da fé cristã. É muito interessante nós estudarmos esse tópico e apresentarmos slides na atualidade do que estamos vendo no Oriente, que essa crescente perseguição aos cristãos, e quando nós falamos de cristãos aqui, nós não falamos de protestantes, nós falamos de cristão num todo. Cristão num todo no sentido, os católicos são cristãos, creem em Cristo. Eles perseguem todos os que se declaram cristãos. Então esse cristão num todo, ele é maioria no mundo. E nós vamos ver os demais tentando atacar esse cristianismo. Isso nos mostra que a vinda do que nós chamamos Mashiach, ungido, que eles tanto esperam, e nós já ouvimos, e já o sentimos, e sabemos que ele pisou na terra pela fé e por crer na sua palavra, nós cremos nisso. Está prestes a acontecer a sua segunda vinda. O Mashiach que eles esperam ungido, que eles esperam em Israel, nós já estamos esperando a segunda vinda. Enquanto eles esperam a primeira, nós esperamos a segunda. E isso acontecerá, querido, pois nós estamos vivendo os últimos fatos que a Bíblia nos fala. E esta nossa época, esse nosso tempo, é que virá e verá a glória de Adonai. Nós seremos os últimos povos a experimentar a graça divina de Deus. Por que você fala isso, Elias? Os sinais já estão aí, querido. Filhos contra pais, pai contra filho, terremoto. E a Bíblia diz que, em Mateus 24, versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Olha, é rápido. Nós estamos presenciando todas as perseguições em diversos lugares, como diz a revista. Então o que falta é ele arrebatar, ele tomar o seu povo. Ok, meu querido? Quer falar alguma coisa sobre isso, meus queridos? Amém. Então vamos continuar então aqui no tópico de número 2. O tópico número 2 diz terremotos. Segundo alguns geólogos, o número de terremotos tem aumentado assustadoramente nos últimos 20 anos. De acordo com o United States Geological Survey dos Estados Unidos, entre 2000 a 2010, aconteceram mais de 200 mil terremotos. Destes, somente 100 mil são percebidos. A maior parte dos terremotos ocorrem em escalas imperceptíveis ao ser humano. Que isso é magnífico. Magnífico. Pega a sua caneta, pelo amor de Jesus Cristo, anota o que eu vou falar aqui agora. Os sinais visíveis já estão acontecendo. Amém? Concorda comigo? Amém. Amém? A terra nos mostra que o grande dia de Yeshua já está às portas. Anote isso aí. Nós temos vários sinais que antecedem a volta de Cristo, de Yeshua. Primeiro, terremotos, maremotos. Depois nós temos aqui o que nós chamamos a profecia de Ezequiel 47, versículo 8. E eu acho magnífico que está se cumprindo
no literal. Surgiu agora no Mar Morto o que nós chamamos de bolães. O que é bolães? Bolães são o que nós chamamos de buracos, onde entra aqui a água doce dentro do Mar Morto. Queridos, Ezequiel 47 fala que ele seria um mar onde teria peixe, onde os povos dos últimos tempos iriam nadar. Está com Ezequiel aberto aí? Lê para mim fazer um favor. É um texto lindo, viu, irmãos? Aqui diz assim: então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina, entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá, por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Olha que interessante. Então essas bolães que estão surgindo agora dentro, aos arredores do Mar Morto, está confirmando a profecia de Ezequiel 47, versículo 8. É iminente a volta de Jesus. Existe outra profecia, Apocalipse 16, versículo 12, que fala sobre a seca do rio Eufrates. Querido, essa profecia é o maior sinal de que Jesus está voltando, de que Yeshua está prestes a arrebatar a sua igreja. Quem achou? Pode ler para mim? Sim. Jonathan? Amém. O sexto anjo, esse texto mesmo, né? Isso. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. A sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O que nós precisamos entender é que a geologia diz que isso é uma causa do aquecimento global, mas nós cristãos entendemos que é profecia, e profecia se cumpre, porque a Bíblia diz que ele não é filho do homem para que minta. E a Bíblia diz que ele secaria para que os reinos do Oriente passassem a peixe. Está se cumprindo, meu querido. Então o que nós precisamos entender que isso tudo está nos mostrando que nós cristãos devemos estar preparados para estarmos ao lado dele, para cear com ele naquele grande dia, e principalmente para abraçá-lo e dizer como é bom estar diante do Senhor mais uma vez. Querem falar alguma coisa, vocês? A realidade aqui é que é algo tão interessante quando você diz que a maior parte dos tremores ocorrem em escala imperceptíveis ao ser humano. Quer dizer que a própria ciência testifica da volta do nosso Messias. Isso é algo magnífico que nós temos que glorificar ao nome do Senhor. Mas é interessante que, mais uma vez, o que me chama a atenção é o discernimento espiritual que o cristão deve ter em meio a coisas que nós não vemos. É por isso que eu digo que o crente tem que andar por fé e não por vista, e assim você será vitorioso. Jonathan, fica à vontade, meu querido. Nós vemos as grandes coisas acontecer ao redor do mundo, na verdade. E ontem eu falava um pouco sobre isso. E às vezes aqui no nosso país, no Brasil, é muito fácil ser cristão. Eu brinquei com eles ali embaixo, ali onde a gente estava conversando. Eu falei, é muito fácil ser cristão, porque que a gente tem a nossa liberdade de sair com a nossa Bíblia, e em outros países não tem essa liberdade. E é o que a palavra está se cumprindo em cada dia mais, que haverá perseguição, e já está havendo as perseguições nos países que aqui foram citados, Síria, na China, na África, no norte da África. Estão matando mesmo geral, não tem outra palavra, matando geral, cortando a cabeça, fazendo atrocidades. E a gente aqui no nosso país, a gente às vezes fica, até com vergonha, né? De sair com a Bíblia na mão, de mostrar que é cristão, de falar que é cristão. E a gente tem essa liberdade. O pessoal que não tem essa liberdade está fazendo isso, irmãos. E por que estamos parados? Essa é a pergunta, por que estamos parados?
Será que estamos, eu quero trabalhar para o meu Senhor, lá, tranquilo? E na verdade, o que precisamos fazer, Paulo de novo fala, pregue a palavra, insista dentro e fora de tempo. Amém? Muito bem, meu querido, a conclusão dos sinais que prenunciam a volta de Jesus estão se cumprindo cada dia. A apostasia tem se evidenciado no meio das igrejas evangélicas, a ponto de a Bíblia não ser mais referenciada para a conduta de muitos que se dizem cristãos. Querido, anote uma coisa na sua Bíblia, no ladinho da sua Bíblia. Apocalipse 3, versículo 10 diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Eu quero mandar um abraço para o pastor Jadilson Costa, que é aqui de Teófilo Otoni, mas está lá em Dr. Camargo, lá no Paraná. Querido, conta honra, que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar manifestando a graça de Deus aí no Paraná. Então entenda, nós precisamos dar crédito à palavra e entender que Jesus nos guardará, está nos guardando, principalmente o povo brasileiro, da perseguição que está acontecendo em nosso tempo, da perseguição que está já em eminência, mas nós continuaremos firmes, falando a verdade, em todo o tempo e afora de tempo. Paz seja convosco e que Deus os abençoe, que você tenha uma excelente lição e que Deus prospere essa aula em nome de Jesus. As considerações finais dos meus amigos, minha bancada, muito obrigado desde já por vocês estarem comigo, Deus os abençoe, excelente aula para vocês, fica à vontade. Jonathan. Amém. Quero agradecer ao pastor Elias, ao presbítero Cália, presbítero, né? Presbítero Cália, muito obrigado. Obrigado, pastor Elias, por essa oportunidade. E eu queria agradecer a vocês, todos que nos acompanham. Deixa o like aí no vídeo embaixo, se inscreva no nosso canal, pois essa palavra, não só essa palavra, a palavra de Deus precisa ser propagada por esse nosso país. Eu vou deixar um versículo que se encontra lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, né, que procede do versículo que nosso pastor Elias deu, que diz: eis que venho em breve. Tem versões que falam: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Que Deus possa abençoar, que essa lição possa vir aí abençoar vidas, abençoar pessoas, em nome de Jesus, amém. Queridos, a paz do Senhor, eu gostaria muito de agradecer primeiramente ao nosso Deus, que nos permitiu de estarmos aqui compartilhando com os irmãos sobre mais essa lição. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua jornada nessa nova revista que começa, que você possa aplicar o conhecimento da parte de Deus à sua classe e que a tua igreja seja abençoada, ela seja uma igreja ministrada pelo poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Querido, paz, shalom, até a próxima aula.